Se você fosse escrever uma carta, uma mensagem, para um amigo seu, que você sabe que está enfrentando problemas, está enlutado, talvez perdeu um ente querido, ou perdeu o emprego, está com uma crise financeira, talvez esteja sofrendo com angústias emocionais, e você ficou sabendo disso, um diagnóstico ruim, e você vai escrever uma carta. Como você iniciaria a carta? Quais seriam as suas primeiras palavras nessa carta? Eu presumo que você começaria a carta mais ou menos como eu começaria a carta. Eu sinto muito em saber que eu lamento profundamente essa situação que você está vivendo. Recebi com tristeza a notícia, não é mais ou menos assim? O que me surpreende é que quando voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, particularmente a uma pequena carta do Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Pedro produzindo uma carta para pessoas que estavam enlutadas, pessoas que estavam perdendo seus filhos, alguns estavam sendo torturados, outros estavam perdendo seus bens, e ele escreve essa carta, mas ele começa a carta de uma maneira tão diferente de como eu começaria a carta. Abra por favor a sua Bíblia na carta de Pedro, no primeiro capítulo. Carta de Pedro, primeiro capítulo da primeira carta de Pedro, a partir do versículo 1. Se você encontrou, por favor, diga amém. Mais um pouco. Amém? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa carta foi escrita entre o ano 64 e o ano 65, e nós sabemos que Roma foi queimada no ano 64. Foi queimada por causa da loucura do imperador Nero, que tinha uma visão expansionista e desejava continuar construindo, e para construir mais, ele precisava de mais espaço, e decidiu de modo insano botar fogo na maior cidade daqueles dias. E claro, os romanos, cidadãos romanos, viram as suas propriedades e as suas coisas serem reduzidas a cinzas, e criou uma grande animosidade no império. O que fez o imperador? Ele procurou um bode expiatório e encontrou nos cristãos.
por os cristãos com seus discursos apocalípticos, de que no fim dos tempos Deus julgaria os homens, lançando os homens no fogo do inferno, se tornaram vítimas fáceis da falsa acusação de Nero. E então os cristãos passaram a ser perseguidos pelas pessoas, pelos cidadãos comuns e pelo próprio império. Que situação é essa? E assim eles se viam em grande dificuldade, em grande tormento e sofrimento. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta. E ele começa a carta dizendo: aos da dispersão, notaram isso? Ou da diáspora, pessoas que estavam espalhadas por todos os lugares, fugindo para proteger a própria vida, para proteger a própria fé. Agora, Pedro sabia o que era sofrer, porque Pedro enfrentara perseguições, confinamentos, açoites, calúnias por causa do Evangelho. E por conhecer o que era sofrimento, ele sabia como responder ao sofrimento. E registra com sua pena inspirada essa mensagem maravilhosa nessa pequena carta. O esboço geral da carta pode ser: o primeiro capítulo ele fala de salvação e santificação. A segunda parte do capítulo 2 e comecinho do capítulo 3 vai falar sobre submissão, sobre submeter-se a um governo, mesmo que ele seja um governo despótico, mas dar um exemplo de fé, confiando em Deus. Ele fala ainda de submissão uns aos outros, de submissão dos jovens aos mais velhos, de submissão recíproca na família, algo que a nossa sociedade já não mais conhece. Ele fala mais, e no final de tudo isso ele fala sobre o sofrimento no serviço e como nós devemos lidar com ele. E nessa carta, de maneira impressionante, escrevendo a essas pessoas que estão no olho do furacão, é como escrever para alguém que está com um diagnóstico de câncer, é como escrever para alguém que está sendo perseguido, que está sofrendo calúnia, difamação, escrever para alguém que está sofrendo uma crise aguda financeira, alguém que está no meio de alta temperatura, lá no olho do furacão, e você espera quais seriam as primeiras palavras do apóstolo para essas pessoas. E aqui o que ele diz no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Captou? Você notou? A pessoa está te contando a desgraça que está enfrentando. A pessoa está com um lenço enorme, encharcado de lágrimas por conta da sua dor, do seu sofrimento. E Pedro diz: louvado seja Deus. Aliás, a Nova Versão Transformadora verte esse versículo assim: todo louvor seja dado a Deus. A NTLH, nova linguagem de hoje, diz assim: louvemos a Deus o Pai. Você consegue imaginar isso? Você se encontra com alguém, conta a sua dor, conta o seu sofrimento, conta a sua angústia, e ele olha para você e diz: mas louvado seja Deus. Que coisa estranha, que resposta estranha é essa? É uma indiferença? O que é isso? Veja só, a razão de termos variáveis esse texto, por exemplo, bendito seja Deus, ou louvado seja Deus, louvemos a Deus, é porque o vocábulo grego utilizado por Pedro aqui, eulogetos, é um termo, um vocábulo usado exclusivamente no Novo Testamento para Deus, somente Deus, ninguém outro a não ser Deus. Esse texto que nós temos, bendito, no texto grego essa palavra é só para Ele. E quando termina com esse sufixo tos, no final, quer dizer que aquele de quem eu falo é intrinsecamente, é nas suas entranhas mais profundas, é no seu ser mais absoluto, é na sua essência
Isso que eu estou dizendo a respeito dele. E o que o texto diz é o seguinte: Deus é bendito. Em cada parte do seu ser é bendito. A palavra literalmente significa elogiável, adorável, louvável. Deus, somente Deus é assim. Não que eu e você não possamos receber elogios e o apreço das pessoas, não que as pessoas não possam dizer algo de bom a nosso respeito, mas no mais profundo do seu ser, no mais profundo das suas entranhas, somente Deus é assim, bendito. Alguém de quem se deve falar bem. É interessante que o breve catecismo de Westminster diz assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus. Primeira parte, mas note a parte B: e alegrar-se nele para sempre. Pense nisso. O fim de todo ser humano é adorar a Deus. Esse é o propósito, é glorificar a Deus. Seu propósito, você acorda de manhã na segunda, seu propósito principal é glorificar a Deus. É glorificar a Deus, é louvar a Deus, é bendizer a Deus. E aí a segunda parte diz: e alegrar-se nele. Por quê? Vamos imaginar que a nossa sociedade é uma sociedade sedenta. Nós temos sede todos os dias. Nós estamos com sede. A língua está colando no céu da boca, a garganta precisa ser lubrificada. Nós temos sede, sede existencial. Nessa nossa sede existencial, nós começamos a buscar uma maneira de saciar isso. E nós buscamos no sucesso. Se eu tiver um pouco mais de dinheiro, se eu tiver mais filhos, se meus filhos forem bonitos, se meus filhos forem são paulinos, tudo bem, você pode discordar disso. Cada um vai pensando assim: eu tenho essa sede, e se eu encontrar uma maneira de saciar a minha sede com isso, com esse significado, se eu tiver saúde, se eu tiver um corpo sarado, se eu não tiver rugas, se eu fizer botox, se eu mantiver tudo no lugar, então eu vou estar satisfeito. Do ponto de vista existencial, isso é tentar saciar a sede com um milkshake. É gostoso, mas não mata a sede, aumenta a sede. Na hora é tão gostoso, mas depois de um tempo a sede está de volta lá, tá ou não tá? E veja o que acontece. Quando nós vamos tocando a nossa vida e vivendo a vida e vivendo as nossas experiências, começamos a enfrentar dificuldades, desafios e problemas, porque o nosso milkshake começa a não saciar a nossa sede. A única coisa que pode saciar a sede é a água. E a única fonte para a água existencial é Deus. Então Pedro escreve para aquelas pessoas que estão sofrendo, porque elas estão vendo os seus milkshakes serão retirados das suas mãos, a sua estabilidade econômica, as suas relações familiares, a tranquilidade da vizinhança, o sucesso financeiro, a carreira, está tudo saindo das mãos deles. E aí Pedro diz assim: louvado seja Deus, bendito seja Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês precisam entender, nessa crise que vocês estão vivendo, que quem vai saciar a sua sede é Deus. E Pedro sabia o que era isso. Aliás, os profetas do Antigo Testamento sabiam o que era isso. Veja só, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, no capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Amém? Porque o meu povo
fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O povo de Israel cometeu esse erro. Agora veja, não é que Deus seja um Deus egocêntrico. Por exemplo, se eu ficar pedindo para você me elogiar, me elogia, vai, me elogia. Eu sou um egocêntrico, eu preciso de tratamento. Agora, Deus, quando Deus diz para você, me louve e venha até mim, é diferente. Por que é diferente? Porque Deus não precisa disso. Quando Deus vem até a mim e desfrute de mim, é uma bênção que Ele está nos dando. Porque não muda nada, não acrescenta nada nele. O que Ele diz é assim: se você vem a mim, que sou esse manancial de água, eu vou saciar a tua sede. Então, no caso de Deus, é uma bênção ir até Ele, louvá-lo e bendizê-lo, encontrar com Ele e agradecê-lo, apesar das nossas circunstâncias. O povo de Israel foi se afastando aos poucos de Deus e foi caindo na sua idolatria. Essa idolatria, os falsos deuses que eles adoravam, eram falsos deuses que supostamente lhes trariam o quê? A realização pessoal, profissional, familiar. As esposas iam ter filhos, eles iam ter servos, era o que eles imaginavam. Mas esses deuses jamais cumpriram as suas promessas, porque são falsos deuses. Só existe um Deus louvável, adorável, bendito. Então Deus disse assim, e no fim do dia, eles estão construindo cisternas, poços que são rotos. A ideia é que o poço, ele precisava ter um isolamento interno para reter a água, mas algumas vezes a parede ruía. Então você põe água e a água sai, você põe água e a água sai. Você já sentiu a sua vida assim? Você sonhava em ganhar 1.000, aí você ganha 1.000, aí você ganha 2, você ganha 3, parece que a água não para, preciso de mais, e você vai vendo que está sempre vazio, e acredite, algumas das pessoas mais milionárias do planeta têm as vidas mais miseráveis, não porque o dinheiro não nos traga conforto, é uma bênção ter o conforto, mas o problema é quando nós confundimos e achamos que ele vai saciar a nossa sede existencial. É uma bênção ter saúde, mas a saúde não vai saciar a nossa sede existencial. A beleza não vai saciar a nossa sede existencial. A carreira não vai fazer isso. E então nós acabamos colocando água em cisterna, em poço roto. A água não para, a água se vai. Ele diz assim que Deus é esse manancial. Veja o versículo 3, por favor, a parte B. Esse Deus que é louvável. É como se Pedro estivesse dizendo assim: bendito seja Deus e bendito seja Deus somente. Amém? Somente. Então no versículo 3 ele continua e diz assim, que esse Deus, segundo, parte B do versículo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma nova e viva esperança. Uma catedral na Europa, diz um escritor, que há 3 lajes de mármore. Na primeira laje está escrito credo, na segunda laje está escrito espero, e na terceira amo. 3 palavras latinas para descrever o seguinte: creio, espero e amo. Quando estudamos o Novo Testamento, nós vemos que a estrutura literária do Novo Testamento segue o mesmo padrão. O apóstolo Paulo escreve sobre crer, o apóstolo João escreve sobre amar, e entre um e outro, o apóstolo Pedro escreve sobre esperar, esperança. E o texto nos diz que Deus nos regenerou. Nós sabemos da Escritura que regenerar é um fenômeno espiritual que somente Deus pode fazer por nós. Isso é Deus
coloca em nós uma nova natureza. Eu não posso colocar em ninguém. Alguém pode vir num culto, entrar e sair da mesma maneira que entrou 1 milhão de vezes. Aliás, eu tenho que contar para vocês uma coisa, eu vou contar baixinho. Eu fui muitas vezes em igreja evangélica quando eu era um pré-adolescente. Mas eu era terrível. Eu não tinha interesse em nada. Eu tinha um colega, minha esposa está ali, eu já contei isso para ela, então está tudo certo. Ele ficava só me falando, olha aquela irmã lá, olha aquela irmã lá, olha aquele irmão. Gente, não prestava atenção em nada, não tinha interesse nenhum. E Deus me guarde e me proteja. Quantas vezes eu ia no culto e ficava com a filha do pastor no carro do pastor. Mas o irmão dela estava junto. O irmão dela estava junto. Nenhum interesse em nada. Nada. Entrava por aqui, saía por aqui. O que mudou? Vou te dizer o que mudou. Um dia, quando eu estava ouvindo a mensagem, Deus veio ao meu encontro e Deus mudou o meu coração. Deus me fez nascer de novo e de repente eu me vi regenerado, transformado e passei a levar para a igreja um bloco e uma caneta para anotar a pregação. Eu não era mais eu. Deus regenera. Pelo Espírito Santo nos regenera, pelo poder da palavra nos regenera e nos faz nova criatura regenerada para Ele. E quando isso acontece, em que direção vamos nós? É a pergunta que temos que fazer. Todo mundo sofre na vida. Há quem diga que se o sofrimento fosse água, morreríamos todos afogados. O que traz na vida de alguém regenerado? Em que direção caminha? Qual é a virtude que vem ao encontro de quem é regenerado? Veja aqui o versículo. Diz assim: segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para o quê? Para uma viva esperança. Quem é regenerado para a esperança. Não importa o que nós enfrentamos, quando nós conhecemos o Deus que é bendito eternamente, nós sempre temos esperança. E veja como o tema esperança é importante na carta de Pedro. Versículo 13 do capítulo 1, deixa anotado aí, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Capítulo 3, por favor, te dou um minutinho, abre no capítulo 3, versículo 15, 3:15. Parte B do versículo: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão do quê? Da esperança que há em vós. Veja você, as lutas vêm ao nosso encontro, os desafios vêm ao nosso encontro, a vida nos traz frustrações, e aí nós podemos crescer ou podemos murmurar. O que vai determinar isso é se você responde com esperança ou desesperança. Quem é regenerado por Deus responde com esperança. Ainda não é o que eu gostaria, não está como eu gostaria que fosse, não acontece do jeito que eu imaginava, mas eu tenho esperança. Eu sei em quem eu creio, eu sei o que Ele fez na minha vida. Assim, meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, há um contraste profundo entre quem é regenerado e quem não é regenerado. Abra sua Bíblia em Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo, isso é, quando não conhecíamos a Cristo, naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, e note a última parte do versículo: não tendo esperança, sem Deus no mundo. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Então você deve ter esperança na sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, você deve ter esperança na sua vida, porque você foi regenerado por Deus. O dramaturgo grego Sófocles escreveu 400 anos antes de Cristo, o que eu considero a definição secular da existência humana. Ele disse: não nascer é a melhor das fortunas. Dá para ser mais desesperançado que isso? Não nascer é a melhor das fortunas. Mas não para nós, porque nós nascemos de novo. Nós temos uma viva esperança, ele diz. Viva, uma esperança vivente. A beleza da vida é que ela está sempre em movimento, dinâmico, biologicamente interno e externo. A vida, ela não é só mais quantitativa, ela é qualitativa. Aquilo que está vivo tem a capacidade de se adaptar às mais diversas situações que vêm ao seu encontro. Ele diz assim: a esperança que você tem, ela é viva. Ela vai se ajustar em qualquer circunstância que você enfrente. Meus queridos, porque hoje nós nos encontramos para agradecer a Deus, porque é assim que a gente começa. Não importa o que vem ao nosso encontro, nós começamos com: louvado seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus e somente Deus. Nós não vamos esperar tudo dar certo para ser grato, nós não vamos esperar as coisas acontecerem como nós gostaríamos para ser grato. Nós vamos ser gratos porque nós conhecemos a Deus. Eu quero concluir com a história real de um jovem chamado Martin Pistorius. Quando ele tinha 12 anos de idade, só um momento. Quando ele tinha 12 anos de idade, ele começou a ter alterações. Ele não conseguia falar, as palavras, começou a tropeçar nas palavras. Ele não conseguia manter sua coordenação motora e andar corretamente. E finalmente essa enfermidade foi evoluindo ao ponto desse menino entrar num estado vegetativo. Então os médicos disseram aos pais: leva ele para casa, deixa ele confortável até que ele morra. Mas passaram-se meses, passaram-se anos, e o que aquele moço estava enfrentando é uma doença rara, neurológica, chamada de encarceramento. Ele ouvia as pessoas falarem à sua volta, ele via, mas ele não conseguia se comunicar com ninguém. Ele se sentia claustrofóbico dentro de si mesmo, e ele foi verbalmente abusado. Aliás, um dia os pais brigaram ali na frente dele, sem saber que ele está consciente ouvindo. E a mãe disse: seria melhor que você morresse, Martin. E ele está ouvindo tudo isso, e ele não consegue responder, ele não consegue dizer nada. 12 anos preso dentro de si mesmo, ouvindo, tentando encontrar significado. Depois de 12 anos, ele começa a sentir que os seus membros retomam os movimentos. Para encurtar uma história que é um livro, ele aprendeu a se comunicar com um computador.
fez faculdade, conseguiu um emprego no governo, casou-se com Joana. E o que ele diz é o seguinte, que apesar de tudo isso que ele viveu, ele se chamava de um fantasma, de um homem invisível. Dentro de si ele ainda carregava uma coisa: esperança. E algumas vezes é assim que eu estou, e você? Há situações na vida que a gente se sente encarcerado. Como eu saio dessa? Como eu venço isso? Como eu encontro uma solução? Independente de onde você esteja, seja grato e jamais perca esperança. Vamos orar.